Bom, hoje eu vou falar aqui por que que as pessoas elas acreditam em detalhes tão minuciosos, né? Por que que as pessoas elas preferem acreditar em detalhes bem minuciosos, né? Porque isso daí simplesmente ajuda elas a tentar acreditar em um trabalho mais prolongado, né? Em um trabalho que exista o tempo, né? Que eu quis dizer, né? Ao invés de elas acreditarem simplesmente em uma forma mais, digamos assim, que mais básica, né? Mais grossa, assim, eu quis dizer de matéria, né? Por que que elas acreditam em um sistema mais refinado, né? Mais fino, né? Com mais detalhes, né? Porque eu acho que isso daí talvez seja uma desculpa delas, né? Para que elas seja uma desculpa delas para que elas não façam meio que seu trabalho, né? É, talvez seja uma desculpa delas para que elas não façam seu trabalho, né? Essa é a conclusão que eu chego, né? Por isso que as pessoas elas tendem a fazer um detalhe minucioso, né? Porque talvez elas, elas têm medo de que no final não exista algum tipo de orgulho, né? Talvez que eu diga assim, né? Não exista algum tipo de orgulho, né? Para elas, né? Por isso que elas tentam, elas tentam evitar os trabalhos que são mais básicos, né? Que eu quis dizer, né? Que são mais grotescos, né? Por isso que elas tendem a aplicar sempre ao detalhe, né? Eu preciso de detalhe, né? O detalhe é o que vai me salvar, né? Que eu quis dizer, né? Por isso que elas acreditam mais aos serviços detalhados, né? Mas só que, de certa forma, isso é verdade, né? Porque se você for pintar um quadro, por exemplo, e for feito em unidades, certamente ele vai precisar ser detalhado, né? Ele vai precisar ser detalhado, né? Mas sabe por que que as pessoas elas precisam aplicar tanto esses detalhes que elas sempre pedem, né? Sempre é preciso um tipo de detalhamento, né? Por que que elas têm orgulho, né? Em aplicar esse detalhamento, né? Porque é, porque simplesmente isso não faz sentido, entendeu? Porque as coisas não têm nenhuma função, né? Básica, né? Se as coisas elas tivessem uma função, né? Por exemplo, cada detalhezinho que você, por exemplo, eu vou fazer um quadro, né? Se cada detalhe dele fosse uma função, né? Fosse, tivesse a função de te dar algum tipo de orgulho, né? Isso daí fazia sentido, né? Mas só que não, as pessoas elas fazem os detalhes para, tipo, simplesmente não dar nenhum tipo de orgulho, né? Porque isso não faz sentido, né? As pessoas estarem gastando com tantos detalhes assim, né? Bom, é apenas o que eu estou pensando, né? Porque não faz sentido tanto assim os detalhes, né? Da mesma forma que você faz um serviço rápido, você pode fazer ele devagar e detalhado, né? Que eu quis dizer, né? Isso não faz tanto sentido assim, né? Uma coisa ser tão detalhada assim, não é que eu quis dizer, né? É, eu queria saber o que que vocês pensam, né, também, né? Sobre isso, né? Se vocês acham que os detalhes fazem sentido, né? Se faz sentido algum tipo de detalhe, né? A conclusão, né? Ou se não faz sentido, né? Pra vocês, né? Bom, se você gostou do vídeo, né? Pode deixar seu gostei. E se você quiser se inscrever, você também pode se inscrever. Só isso, só o vídeo. E tchau.